Participação nos lucros, o famoso PLR. Muita gente acha que isso é coisa só para empresa grande, né? Mas, na verdade, essa é uma ferramenta poderosíssima e talvez ideal para pequenas empresas. Hoje a gente vai ver um guia prático sobre como o PLR pode fazer um time inteiro remar na mesma direção, buscando um único objetivo: o sucesso do negócio. Pois é, essa é a grande questão, né? Como fazer com que cada pessoa não apenas trabalhe na empresa, mas trabalhe pela empresa? O Programa de Participação nos Lucros e Resultados, o PLR, aparece como uma das respostas mais eficientes para esse desafio. Mas afinal, o que é o PLR? Pensa nele como uma ponte, uma conexão direta entre o esforço de cada um e o resultado financeiro da empresa. É um jeito inteligente de compartilhar os ganhos que, olha só, não só aumenta a produtividade, mas também traz umas vantagens fiscais bem interessantes, tanto para a empresa quanto para a equipe. Para a gente entender direitinho, o processo foi dividido em 4 partes. Primeiro, o planejamento. Depois, as regras do jogo. Em seguida, a implementação. E no final, a gente fecha com um resumo e os próximos passos. Vamos nessa! Bom, a primeira fase é o planejamento estratégico. E aqui, um ponto fundamental. Essa é a base de tudo, o alicerce do programa. Sabe, pular essa etapa ou fazer na correria é praticamente a receita para o fracasso. Então, vale a pena dedicar um bom tempo aqui. E essa base tem 2 pilares que são inegociáveis. Primeiro, o programa precisa estar totalmente alinhado com os objetivos do negócio. E segundo, ele tem que se pagar. Ou seja, o bônus só é pago se os resultados gerados forem suficientes para cobrir esse custo. Simples assim e sustentável. Logo de cara, uma decisão importante. O foco vai ser em lucros ou em resultados. Participar dos lucros depende do balanço final da empresa. Já a participação nos resultados está ligada a metas bem claras, como produtividade. E, geralmente, para o time, essa segunda opção motiva mais, porque fica fácil ver a conexão direta entre o trabalho e o bônus no bolso. Então, resumindo essa etapa de planejamento, o caminho é esse. Primeiro, um diagnóstico sincero para entender o cenário. Depois, definir objetivos muito claros. Aí, garantir que o programa se pague. E, por fim, analisar o regime tributário. Para empresas no lucro real, por exemplo, os pagamentos podem virar despesas dedutíveis. Um belo incentivo. Certo, estratégia definida. Agora a gente entra na segunda fase, as regras do jogo. É aqui que o programa ganha uma estrutura justa, transparente e, claro, totalmente dentro da lei. É a parte mais técnica, mas é ela que dá segurança para todo mundo. A lei é clara, o PLR precisa ser negociado. E para isso, existem 2 caminhos. O primeiro é criar uma comissão com gente de todos os lados, empresa, empregados e um representante do sindicato. A segunda opção é fazer via acordo ou convenção coletiva. Não tem como escapar, um desses 2 jeitos é obrigatório. E na hora de definir as metas, o segredo é simplicidade e confiança. É óbvio que elas precisam ser claras e fáceis de medir, mas o ideal mesmo é usar indicadores que o time já conhece, que já fazem parte do dia a dia. Isso cria credibilidade e acaba com qualquer desconfiança de que as regras possam mudar no meio do caminho. Ok, a meta foi batida. E agora? Como o dinheiro vai ser dividido? Basicamente existem 3 modelos. O homogêneo, em que todo mundo ganha a mesma fatia, o proporcional, que pode variar com o cargo ou o desempenho de cada um, e o misto, que, como o nome diz, mistura um pouco dos 2. A escolha aqui depende muito da cultura da empresa. E aqui, olha, atenção para uma regra de ouro da legislação. O PLL só pode ser pago no máximo 2 vezes por ano. E tem que ter um intervalo de pelo menos 3 meses entre os pagamentos. Por que isso é tão importante? Simples, é para garantir que o benefício não seja confundido com o salário, o que evita a cobrança de encargos trabalhistas. É uma regra simples, mas que protege a empresa. Bom, com as regras todas prontas, a gente chega na fase final, a implementação. Agora o foco sai um pouco dos números e vai para as pessoas, para a comunicação, para a cultura da empresa. É aqui que o programa sai do papel e ganha vida de verdade. E essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. Envolver os funcionários não é só para ser legal, não. Quando as pessoas ajudam a criar o plano, elas se sentem donas dele, sabe? Isso cria um senso de corresponsabilidade que é, no fim das contas, o verdadeiro motor do sucesso. Então, para um lançamento de sucesso, o caminho é esse. Envolver todo mundo desde o comecinho. Manter uma comunicação constante sobre o andamento das metas para manter o pessoal engajado. E celebrar. Comemorar as conquistas reforça a ligação entre o esforço e a recompensa. E, por fim, todo ano dar uma olhada no programa, ver o que funcionou e ajustar para o próximo ciclo.
Ufa! Passamos pelo planejamento, pelas regras e pela implementação. Agora vamos juntar todas essas peças e montar um roteiro bem claro, pronto para ser colocado em prática. O processo todo pode ser resumido nesse roteiro de 3 fases bem simples. Primeiro, planejar, que é a base de tudo. Segundo, construir, a estrutura de regras. E terceiro, lançar, a parte da cultura e da comunicação. Seguindo essa lógica, a chance de dar certo é muito grande. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Com esse mapa em mãos, a questão deixa de ser se é possível e passa a ser quando. Qual vai ser a primeira grande meta, o primeiro resultado incrível que uma empresa pode conquistar com um time totalmente alinhado e engajado? O potencial é simplesmente imenso.